muitos pais veem seus filhos arruinados porque, embora possam dar bons conselhos aos filhos, são flagrados não exercitando aquilo que eles mesmos ensinam. Jesus fez um ensinamento longo, conhecido como o Sermão da Montanha. Começa no capítulo de número 5 de Mateus e vai até o capítulo de número 7. E ele ensinou muita coisa preciosa que vale a pena ler e reler, porque é algo importante para a trajetória da terra. O capítulo 5 a 7 de Mateus ensina como viver feliz na terra enquanto aguardam a morada no céu. E esse ensinamento é eficaz para toda e qualquer pessoa, para o pobre e para o rico, para o instruído e para o iletrado, para o jovem e para o idoso. Quem quer que se oriente pelos ensinos de Jesus tem a alegria de viver na terra feliz, conforme o projeto que Deus estabeleceu para aqueles que se orientam pela sua palavra. No entanto, depois de ter terminado os seus ensinamentos, ele fez questão de chamar a atenção para algo que todos nós precisamos estar cuidadosamente observando. É que todo aquele que ouviu aquilo que Jesus ensinou, mas não pôs em prática, saciou-se somente em escutar, é uma pessoa que está fadada ao insucesso. Mas aquele que ouve e põe em prática é uma pessoa que está desfrutando ou vai desfrutar garantidamente a felicidade até o dia do retorno triunfal de Cristo Jesus. Ele vai para ensinar isso apontando um exemplo interessante de dois empreendedores. Pessoas que estavam com recursos e queriam fazer uma obra importante, porque edificar uma casa é talvez uma das obras mais importantes que o ser humano faz aqui na terra. Eram dois empreendedores, tinham recursos, como todos nós temos alguns. Nós temos um tempo e devemos aplicar o nosso tempo nesse empreendimento. Nós temos a faculdade para entender as coisas, para ler alguns ou todos que não sabem ler no Brasil hoje, mas nem sempre usamos esses recursos na edificação de uma boa casa. Mas esses dois empreendedores, eles pensaram, vamos fazer uma casa. Agora, tinha duas situações diferentes em cada um deles. Uma é que um era um empreendedor sábio e o outro era insensato. O sábio é aquele que aproveita aquilo que ele entendeu das coisas e coloca naquilo a aplicação correta. O saber não é sinônimo de sabedoria. A ciência, o conhecimento é necessário e bem-vindo, mas a sabedoria é a aplicação correta do saber. É pegar aquilo que nós já conhecemos e colocar no ingrediente da aplicação correta. Na terra tem muita gente sábia fazendo loucura. Quem faz com a bomba atômica tem muito conhecimento, tem muito saber. É preciso muita ciência para fazer a bomba atômica. Mas aquele é um artefato que só o louco se prepara para fazer, porque serve unicamente para a destruição de quem está sob efeito dela. Mas aquele que aplica o seu saber de acordo com a orientação da Escritura, aí esse é o homem sábio. E o que ele faz é para todo. E serve para ele, e serve para o outro. E o Senhor disse que o homem insensato, ele faz a sua construção em fundamentos ruins, em fundamentos que não podem sustentar aquilo que ele prepara. O homem sábio, ele ao contrário se esforça para encontrar um lugar mais sólido e fazer com que aquilo que ele construiu
construiu possa ser duradouro. Aqui Jesus Cristo falou de que um homem sábio ou prudente edificou a sua casa sobre a rocha. E a Escritura faz questão de apontar Jesus Cristo como a rocha eterna, como a rocha verdadeira, como a rocha firme, infelizmente rejeitada por alguns edificadores. Teve gente que edificou, mas não sobre a rocha, que é Cristo Jesus, o Senhor. Mas o homem prudente é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Tudo aquilo que nós vamos fazer na vida precisa levar em conta esse princípio. Fazer sobre o fundamento sólido, e o fundamento sólido é a palavra de Deus, que é o verbo encarnado. E esse verbo encarnado faz com que aquela construção possa resistir à adversidade. Porque o dia da adversidade chega. O dia da inundação chega. É verdade. O dia do temporal chega. O dia do vendaval chega. E quando o dia do vendaval chega, quem edificou sobre a rocha está sob abrigo e proteção tranquila, a despeito do que sacode do lado de fora. Um era sábio e o outro era insensato, porque o outro edificou a sua casa sobre a superfície. Não teve a disposição de cavar mais fundo, não teve a disposição de aumentar o esforço para garantir aqueles recursos que ele estava aplicando naquela edificação. E na hora que o vendaval chegou, aquela edificação se transformou em pó. Um era cuidadoso e esforçado, o outro era negligente e distraído. As palavras do Senhor, todas elas têm que ser ouvidas cuidadosamente. Às vezes pessoas que estão próximos de Jesus, que caminharam com Jesus, que ouviram Jesus, se distraem. Um exemplo grande disso é nosso irmão Pedro, o apóstolo. O Senhor Jesus, prestes a ser crucificado, chegou para ele e disse: Pedro, Satanás me pediu para selar com você, mas eu orei por você. Pedro disse: olha, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como até a morte. Confiou no alicerce superficial, confiou na superfície que ele tinha escavado com profundidade. E o que foi que aconteceu? Nós sabemos, a Bíblia conta o resultado. Jesus foi orar, levou os discípulos com ele. No caminho pegou 3 deles, Pedro, Tiago e João, e levou para mais distante. Chegando ali, propôs a ele que orasse, e se afastando um pouco, foi orar. Uma hora depois, Jesus volta e encontra os 3 dormindo. Acorda eles e diz: por que vocês não estão vigiando comigo? Nenhuma hora vocês podem fazer isso. Tem quem não tenha tempo para levar uma hora conversando com Jesus. Eita, Jesus. E Pedro estava nessa lista. E o Senhor já tinha avisado a eles: Satanás pediu para se levar com você. E ele, confiando na sua experiência, confiando naquilo que ele tinha nas mãos, eu estou disposto a ir a qualquer situação, enfrentar qualquer desafio. Jesus orientou-os para orar mais um pouco, e foi orar. Uma hora depois voltou, e dessa segunda vez encontrou eles dormindo. E assim aconteceu até a terceira vez. Jesus foi preso e Pedro resolveu acompanhar o desfecho da prisão. O que acontece é que quando abordaram a Pedro, faltou profundidade naquela hora. A edificação era boa, mas estava toda na superfície. Pedro negou Jesus, porque ouviu a palavra, mas não pôs em prática. Aquele que ouve as minhas palavras, disse Jesus, mas não pratica, é como o
edificador, o construtor, que pega todo o seu patrimônio e coloca apenas na superfície. Na hora do vendaval, desaba. E Pedro, por 3 vezes, negou Jesus, exatamente porque ouviu a orientação, mas não foi suficientemente cuidadoso para pôr em prática aquilo que tinha ouvido. Aqueles 2 edificadores do exemplo de Jesus que nós acabamos de ver, um era obediente e submisso, o outro era insubordinado e teimoso. Tem pessoas que não aceitam as regras estabelecidas pelo Senhor. Ele tem os seus próprios modelos, ele tem as suas próprias formas de conduzir, e ele decide por si só, e não adianta dar a ele sua opinião. Ele não quer, ele faz conforme os seus instintos. E alguns dizem: eu sou dono do meu nariz. Outros dizem: eu pago as minhas contas, não peço nada a ninguém. E faz conforme os seus instintos. E diz a Escritura que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Precisa se submeter à orientação que a palavra dá. E a orientação da palavra não aceita nenhum tipo de descuido. E vale a pena ouvir o que aconteceu com homens importantes. Eu falei de Pedro, e vou lembrar de agora aqui de nosso irmão Moisés, o homem mais manso da terra. O Senhor diz a respeito de Moisés assim, quando fala com Arão e com Miriam: se tiver profeta ou vidente no arraial, eu falo com eles em sonho ou em visão, mas com Moisés eu falo face a face, como um amigo fala ao seu outro amigo. Tal a importância que Moisés tinha no reino de Deus. Apesar disso, o Senhor disse a Moisés: fala a rocha. E Moisés, nervoso, incitado pelo povo, contrariado pelo povo, ao invés de falar a rocha, feriu a rocha. Um deslize pequeno, um deslize que parece insignificante, mas que custou a Moisés não poder entrar na terra prometida. Apenas por isso, o Senhor disse a ele: fala. Ele ouviu, mas se excedeu na ação, porque não fez exatamente como ouviu. Aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica é como o homem insensato. Tem outro exemplo na Bíblia que não podemos esquecer: o exemplo de Saulo. Ele tinha aprendido o suficiente para saber que não podia oferecer sacrifício. Aquilo era atividade privativa do sacerdote. E ele estava com a soldadesca no arraial, esperando Samuel para oferecer o sacrifício. Só que Samuel, diz o texto sagrado, se atrasava. E ele não tinha relógio, mas cadê Samuel? Um dia, 2 dias, cadê Samuel? Samuel não chega. E quando Samuel se atrasava, a soldadesca passou a dispersar-se. Vai para um lado, vai para o outro. Sai do ambiente que era da adoração, do holocausto. E eles ficando sozinhos aqui. Os soldados vão se espalhar, porque Samuel não chega. E aí ele resolveu fazer aquilo que era privativo do sacerdote. Ofereceu o sacrifício que não devia. E não parece um erro muito grande, mas foi um erro que custou o trono. Quando Samuel chegou e disse: hoje o Senhor ia confirmar o trono na sua mão, mas agora ele vai dar a um outro melhor do que você. E passou de Saul o trono, perdeu o trono porque ouviu, mas desobedeceu. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva,
transbordar os rios, os problemas apareceram, mas ele não teve problema nenhum, porque estava numa casa bem construída, bem sustentada. Agora, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato. Eram duas edificações, aparentemente iguais, talvez tivessem a mesma cor, talvez tivessem o mesmo tamanho, talvez tivessem sido construídas na mesma rua, no mesmo endereço, mas era diferente, porque uma tinha fundações sólidas e a outra tinha fundações superficiais. Uma estava preparada para a diversidade, mas a outra não. Todos que ouvimos a palavra do Senhor saímos daqui com coisas prontas para fazer aquilo que dá resultado, mas se isso for contaminado pela desobediência, não tiver ficado na rocha, não tiver solidificado na rocha, desmonta todo o trabalho feito. Dois desfechos diferentes, dois resultados diferentes. Uma casa inabalável e a outra desmoronada, só por causa do vendaval. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude a manter o cuidado para mantermos a nossa casa edificada sobre a rocha que é Cristo Jesus. Vamos cantar mais uma vez, pastor.